Olá, neste vídeo eu vou mostrar uma maneira de ajustar o valor de uma área sombreada sem que ela fique totalmente opaca, ou seja, aparecendo uma certa luminosidade nas áreas de sombra. Eu fiz isso usando velatura. A velatura é uma fina camada de tinta transparente aplicada sobre um fundo seco. A velatura é usada para conseguir efeitos ópticos através da sobreposição de camadas de cores. Você pode misturar as cores de duas maneiras. Uma é você misturar a tinta fisicamente, pegar uma cor, misturar com a outra e conseguir uma terceira. Por exemplo, você mistura o azul com o amarelo, você consegue a cor verde. A outra maneira de você conseguir o verde é misturando opticamente. E como você faz isso? Você aplica uma camada de tinta transparente ou semi-transparente por cima de outra camada de tinta seca. Por exemplo, você aplica uma cor azul transparente em cima de um fundo amarelo. O resultado é que na parte da sobreposição das camadas, a cor é verde. Isso é uma mistura óptica. E você pode sobrepor várias camadas de cores transparentes para conseguir diferentes matizes ou tonalidades. A velatura foi usada ao longo do tempo nos afrescos e na pintura à têmpera, e amplamente utilizada com a descoberta da pintura a óleo. Os grandes mestres desde o Renascimento, como Michelangelo, Tiziano, Rafael, entre outros, utilizaram velaturas ou veladuras para produzir as suas obras. Esses mestres utilizavam a velatura num processo de pintura chamado indireto. Indireto porque as cores do quadro eram produzidas ou obtidas indiretamente. Primeiro era feita uma pintura monocromática, como se fosse uma foto em preto e branco, pensando só nos valores, sem cores, ou seja, nos claros e nos escuros. E depois que essa pintura monocromática, ou também chamada de underpainting, estiver seca, são aplicadas então várias camadas de velaturas de diferentes cores para colorir essas imagens monocromáticas. O que acontece nesse tipo de pintura é que a luz atravessa essas camadas de pintura transparente ou semi-transparente, chegando até a pintura de base e reflete de volta, produzindo então efeitos ópticos. O resultado é muito diferente de uma pintura feita no processo direto, que é o método que nós usamos e ensinamos aqui no ateliê. O método direto consiste em aplicar a cor diretamente, a cor que o objeto ou os elementos têm por natureza. No caso de uma paisagem, vamos pegar aqui o céu como referência. O céu é azul, então a cor que eu vou aplicar na tela é azul. Eu não vou fazer primeiro uma pintura monocromática para depois aplicar a cor. Não, eu aplico diretamente. Esse é o método direto. Essas pinturas feitas no processo indireto, a tinta é diluída com um medium diferente, composto por óleo, terebentina e resina. E a resina pode ser a resina da mar. Esse medium permite uma secagem bem mais rápida entre uma camada e outra. E esse medium resinoso serve também para dar uma certa estrutura e elasticidade ao véu de pintura transparente, porque a tinta é tão diluída que fica fraca se aplicasse diluída só com terebentina. E se fosse aplicada com um medium comum de tinta a óleo, demoraria muito tempo para secar, entre uma camada e outra. Bom, a regra principal para a aplicação de velaturas é que a flexibilidade ou a elasticidade do véu de pintura não deve ser inferior à pintura original, no caso o underpaint. Ou seja, o medium que é usado para diluir a tinta para produzir o véu de pintura tem que ser igual ou mais flexível do que a camada anterior. A camada que é aplicada por cima de uma já seca deve ser com a mesma ou maior elasticidade, porque as camadas de tinta, enquanto estão secando, elas se movimentam, elas ficam trabalhando. A mais flexível suporta mais movimento. Então, para que não haja rachaduras na pintura, tem que seguir essa regra. A camada mais flexível tem que ficar por cima da camada menos flexível.
ou no mínimo a camada deve ser de igual elasticidade ou flexibilidade. A regra é sempre usar uma camada gorda sobre a magra, ou no mínimo de igual quantidade de óleo e espessura da camada anterior. Uma camada gorda é oleosa e uma camada magra é com pouco ou nenhum óleo de linhaça. Bom, e agora que eu expliquei sobre velaturas, eu vou mostrar o que eu fiz aqui nesta pintura. Aqui eu não usei um medium resinoso, com resina da Mar. O medium que eu usei é o mesmo da pintura. O véu de tinta que eu apliquei é de igual espessura e flexibilidade da camada anterior. Serviu muito bem para fazer esse tipo de véu de pintura nas partes mais escuras para poder ajustar então o valor desta área. E como a cor de tinta que eu usei é transparente, consegui um efeito de luminosidade. Isso é um excelente recurso para aplicar com a tinta óleo e também com a tinta acrílica. Então agora bora para a prática. Bom, aqui eu comecei a aplicar a velatura. A cor que eu usei aqui foi azul ultramar, verde esmeralda e um pouquinho de preto de Marte, diluído então com um medium normal que eu uso. A aplicação deste véu de pintura me permitiu rebaixar, ou seja, escurecer toda essa área sombreada. E ao mesmo tempo me permitiu enxergar os relevos que eu tinha feito na camada anterior. Isso só foi possível porque eu utilizei aqui tintas transparentes e semi-transparentes. Esse é um excelente recurso que você pode utilizar para melhorar a sua pintura.